Olá, gente. A aula de hoje é da disciplina de Anatomia Humana com o tema Sistema Esquelético. Quem é a professora dessa disciplina é Marina Costa e Tarsila Rabelo, tá? Então, aqui minhas redes sociais. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da aula de hoje? Conhecer todos os ossos do corpo humano, compreender como ocorre, né, essa fisiologia óssea, entender a função dos ossos e aprender sobre, né, o formato e a tipagem desses ossos, certo? Então, vamos lá, continuando. Primeiro, conhecer, né, a questão do conceito, certo? Para a gente compreender, certo? Então, vamos lá. Então, sistema composto por ossos e cartilagem, certo? Então, a gente tem que entender que nem sempre as cartilagens, elas vão ser flexíveis. Tem cartilagem que ela é osteocartilagem, certo? Então, vamos lá. Ossos são os órgãos esbranquiçados, então o osso é considerado um órgão, certo? E duro, que se une por articulação para formar o esqueleto, tá? Então, formado por tecido conjuntivo, a principal característica é a mineralização de cálcio de sua matriz. Então, eu tenho um tipo de esqueleto, que é o exoesqueleto, esqueleto externo, existente na maioria dos insetos, crustáceos e aracnídeos. Exemplo, nós temos aí o caranguejo, que você adora comer patinha de caranguejo, né? E o endoesqueleto, esqueleto interno, presente na maioria dos mamíferos, como gatos e humanos, um exemplo. As funções do esqueleto é a sustentação do organismo, a proteção das estruturas vitais, tá? Então, a proteção principalmente dos órgãos vitais, como pulmão, coração, tá? Fígado, base mecânica para o movimento, armazenamento de sais e também a parte hematopoética. A parte hematopoética, para você compreender, atua na produção dos elementos figurados do sangue, certo? Então, para você compreender que hema, né, vem de sangue. Então, estão envolvidos em quê, professora? Nos processos tanto de renovação como proliferação, tá? Diferenciação e maturação dessas células, hematopoéticas. Então, para você entender melhor, para a gente aqui sintetizar, o sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo, para quem não sabe, sendo constituído de glóbulos sanguíneos, né, e a parte do plasma, tá? Então, o sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo. Um típico esqueleto humano adulto, né, consiste em 206 ossos, né? Tem autores que podem modificar essa quantidade de ossos, mas no geral, né, os autores consideram 206. Então tem a quantidade, né, da cabeça, do pescoço, do tórax, do abdômen, dos membros superiores, dos membros inferiores, ossículos do ouvido, certo? Então, para você ver aí, tá? Então, tem a quantidade, eu tenho 54 ossos aí nas minhas mãos, tá? Então, no pé eu tenho 52, tá certo? Então, tem a quantidadezinha de cada um, tá? A classificação dos ossos podem ser longos, pneumático, osso curto, irregular e osso laminar. No osso longo tem um comprimento maior que a largura. Apresenta duas epífises. O que seria epífise? Epífise proximal e epífise distal, tá? Distal distante, tá? Então, é distante do tronco, certo? Apresenta duas epífises e uma diáfise, certo? A diáfise é o corpo, certo? Possui metáfise proximal e distal, tá? Metáfise proximal e metáfise distal. Periósteo, membrana óssea, a espessura, tá certo? Então, eu tenho exemplos de fêmur, de húmero, de fíbula, de rádio, de una, tá? Dos membros, tá? Ossos curtos, em geral, são ossos cúbicos, com o comprimento sendo praticamente igual às suas respectivas larguras, composto por tecido esponjoso. Sua espécie é fina, com tecido ósseo compactos, como ossos do carpo e tarso, ossos das mãos e dos pés, tá? Os laminares, o comprimento e a largura é equivalente, predominando sobre a espessura. Lembrando que os ossos do crânio, certo? Vão se fechar, né, aos 2 anos, né? Por quê? Porque durante o trabalho de parto, esses ossos, eles vão ficar interpostos uns aos outros, né? São os ossos planos, são ossos feitos para a proteção e de fácil inserção de músculos, tá? A escápula também e o quadril, que é o ilho, tá? Ossos pneumáticos são ocos com cavidade cheia de ar,
são revestidos por mucosas, seios ou sinos, apresentam pequeno peso em relação ao seu volume, ossos da face e nasais. Os ossos irregulares apresentam formas complexas e não podem ser agrupados em nenhuma das categorias anteriores, não possuem formas padrões, possui quantidade variável de osso esponjoso e osso compacto, né, no caso das vértebras. Outros tipos de ossos, sesamoides, tá? Presentes no interior de alguns tendões, alongados, ossos longos, porém achatados e não possuem canal central. Suturais, pequenos ossos localizados dentro das articulações, certo? Divisão do esqueleto. Eu tenho o esqueleto, é dividido em duas partes, o axial, tá? E o apendicular, tá? A imagem, ela mostra bem direitinho o axial e o apendicular. O axial não vai os membros, certo? Não vai os membros, o axial. E o apendicular vai os membros, tá? E as escápulas, tá? E a região aqui do quadril, tá certo? Também interessante, ok? Axial e apendicular. O crânio, tem o neurocrânio e o esqueleto da face. O neurocrânio fornece de invólucro para o cérebro e as meninges encefálicas, parte dos nervos cranianos e vasos sanguíneos. Interessante você saber que as meninges, eu tenho a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Para quem não sabe, nosso sistema nervoso está protegido por essas meninges. Tanto que tem aquela doença chamada meningite, né? Mas fica no sistema nervoso central. O que acontece? Ela protege o sistema nervoso. Então, vamos supor que tem uma anestesia, raquianestesia. Então, o médico vai perfurar essa meninge dura mater, a aracnoide, tá certo? Vai se chegar, né, até próximo à pia mater ali, naquele localzinho que, né, ele vai colocar entre as vértebras e vai estar aplicando o anestésico. O esqueleto da face, ossos que circundam a boca e nariz, e o nariz contribuindo para as órbitas, certo? Vamos aqui continuar. O neurocrânio, 8 ossos, esqueleto da face, 14 ossos, certo? Então, eu tenho aí o frontal, occipital, esfenoide, etimoide, temporal, parietal, tá? E da face tem mandíbula, vômer, zigomático, maxila, palatino, nasal, lacrimal e concha nasal inferior, os ossos do crânio, tá? Então, aqui para você dar, né, olhar bem direitinho, né, identificar onde é cada um, tá certo? Dos locais, tá bom? Aqui também tem as suturas, é bem interessante saber o que seria uma sutura coronal, uma sutura lambdoide, tá certo? Então, uma sutura sagital, tá certo? Suturas cranianas, eu tenho articulações que permitem mínima mobilidade. Sutura coronal entre os ossos frontal e parietais, a sagital entre os dois parietais, linha sagital mediana. Sutura lambdoide entre os parietais e o occipital, sutura escamosa entre o parietal e o temporal. A caixa torácica, ela é uma osteocartilagínea, certo? Como eu já tinha falado. Na verdade, a caixa torácica, ela tem uma parte cartilagem e uma parte osso, certo? Mesclada, composto por 12 pares de costelas e o externo. Protege órgãos vitais, como pulmões e coração. 7 pares verdadeiros ligam-se ao externo, 3 pares falsos cartilagens ligam-se ao externo, 2 pares falsos flutuantes livres, tá? Então, aqui para você compreender bem direitinho, tá? Aqui a quantidade, tá? De costelas que nós temos na caixa torácica. A caixa torácica, a anatomia, certo? Nós temos a clavícula, nós temos que entender isso aqui bem direitinho, porque lá no ECG nós vamos precisar entender isso aqui, tá? Primeiro espaço intercostal, segundo, terceiro espaço, quarto espaço intercostal. Então, eu já vou estar colocando os eletrodos aqui no quarto espaço intercostal, no quinto espaço V3 e no sexto espaço nós estaremos colocando o V4, né? Entre a linha M clavicular aqui, tá? O V5 na primeira linha, que é axilar anterior,
e a média V6, tá? Então, a gente tem que começar a entender. Onde tem a palavra apêndice tifoide, foi modificado o nome, tá? Agora é processo tifoidiano, tá? Então, os nomes mudam, né? Agora, até a gente achar imagens boas, né? Com o nome correto, né? Entendeu? É complicado. Mas é para você compreender que apêndice tifoide foi trocado por processo tifoidiano. A coluna vertebral, ela estende-se do crânio até a pelve, tá? Composta por tecido conjuntivo, uma série óssea necessária para a manutenção do equilíbrio. Divide-se em cervical, 7, torácica, 12, lombar, 5, sacrococcígea, né? 5 sacrais e 4 coccígeas, certo? Então, às vezes os pacientes, eles têm muitas feridas, lesões nessa região sacrococcígea, tá? Então, aqui para você compreender onde fica todo o peso, né, do corpo, praticamente, quando o paciente está aí deitado, né? Vértebras, anatomia. Nós temos o corpo, maior parte da vértebra, o processo espinhoso, parte semelhante a um espinho, processo transverso, 2 prolongamentos laterais, processos articulares se destinam à articulação das vértebras, lâminas ligam o processo espinhoso ao transverso, pedículos ligam o transverso ao corpo, forame vertebral, abertura no meio da vértebra, certo? Ossos dos membros superiores, divide-se em 4 segmentos, possui ligação com os músculos do braço, região onde ocorrem fraturas de maneira recorrente em acidentes, certo? Então, acontece muito, certo? Os acidentes, certo? Na questão dos membros, principalmente, tá? Então, vamos lá, tá? Possui ligação com os músculos do braço, ok? Então, aqui nós temos aqui, tá? A imagem ilustrando aqui os ossos da mão, do antebraço. Então, a gente tem que aprender antebraço, braço, tá? Então, eu tenho aqui os ossos da mão que eu vou para mostrar para vocês. Então, o distal, quando tá distante do tronco, certo? Proximal é que tá próximo, próximo ao tronco, certo? Continuando. Ossos da mão, certo? Divide-se em carpo, metacarpo e falanges, tá? Nós temos as falanges proximais, mediais e distais. O que seria uma falange proximal? Uma falange proximal é essa. Uma falange distal é essa. Proximal e distal, tá? E as médias que ficam entre elas, tá certo? Então, os ossos da mão, nós temos falanges distais, médias, que é mediana, proximais. Nós temos o metacarpos e os carpos, certo? Pra você compreender, tá? Um desenhozinho bem compreensivo, tá? Os ossos dos membros inferiores dividem-se em 4 segmentos. Possui ligação com os músculos da perna e coxa. Região onde ocorrem fraturas de maneira recorrente em quedas, principalmente em idosos, né? Então, para você ver, né? Ossos dos membros inferiores, né? Tem a imagem para você compreender bem direitinho, tá certo? O ilíaco, né? Formado pelos 2 ossos do quadril. Une-se à sínfise púbica e ao sacro, tá? O ilíaco é a fusão de 3 ossos, o isquio, mais existente, o íleo e a pubis, certo? Então, para você olhar bem direitinho aí, compreender, tá? O fêmur, o osso maior do corpo humano e mais pesado, osso resistente e aguenta grande pressão. Uma pessoa de 1,80 m possui um fêmur de 50 centímetros, mais ou menos. Geralmente, o fêmur direito é menor do que o fêmur esquerdo. Geralmente a gente não tem as mesmas alturas de um para o outro, não, certo? A tíbia e a fíbula, certo? Fíbula. A tíbia é o maior osso do corpo que suporta o peso após o fêmur, certo? E a fíbula posterolateral à tíbia e tem a finalidade de fixação para os músculos da perna, ok? Então, esses ossos, pessoal, que tem mais de um osso, principalmente nos membros, se eu for fazer, vamos supor que a pessoa teve uma amputação, certo? No membro ou superior ou no inferior, no antebraço ou, né, na perna, onde tem a tíbia e a fíbula. Nunca a gente pode colocar
fazer um garroteamento entre dois ossos, que eles vão funcionar como tesouras, né? E vão cortar, né? Vão cortar aí cada vez mais o tecido, né? O tecido muscular, o tecido, enfim. Ossos do pé. O pé dividido em tarso, metatarso e as falanges. Então, o tarso, 7 ossos distribuídos em distal e proximal, e o metatarso, 5 ossos, base dos dedos, e as falanges proximais, mediais e distais, né? 5 proximais, 4 mediais e 5 distais. Ossos do pé, anatomia. Nós temos as falanges distal, médias, as proximais, os ossos do metatarsais e os tarsos, né? Tá bem direitinho para você, né, compreender. Aí nós temos aqui, né, a imagem, né, bem direitinha dos ossos, certo? Nós vamos agora para as questões, né? Assinala a alternativa que cita corretamente as partes do esqueleto ou os ossos que mais frequentemente são usados para diferenciação entre os gêneros masculino e feminino. É a pelve e crânio, certo? Então, vamos lá. O sistema esquelético é composto por ossos e cartilagens e desenvolvem funções essenciais no organismo, como sustentação, proteção de estruturas vitais, base mecânica para o movimento, além do armazenamento de sais e suprimento contínuo de células sanguíneas. Acerca da divisão do esqueleto axial e apendicular e das relações entre eles, assinala a alternativa correta. As cinturas escapular e pélvica unem o esqueleto apendicular ao axial. Olha que interessante. Você viu e agora tá vendo em questão de concurso, né? Então, a questão correta é essa, tá? As demais questões, né, só basta uma alternativa. A união firme entre os dois ossos numa articulação móvel é garantida por ligamentos constituídos por tecido conjuntivo denso, rico em colágeno, certo? Então, união firme entre os dois ossos numa articulação móvel, ela é garantida por ligamentos de tecido conjuntivo, tá? Que a gente vai ver melhor isso aí lá na parte de articulações ou junturas, né? A gente vai ver esse tecido conjuntivo denso, né? A respeito da organização estrutural e da fisiologia de um osso longo, como o fêmur, é correto afirmar que possui uma ampla rede de irrigação sanguínea, com vasos capilares, percorrendo uma rede de canalículos, certo? Então, olha aí para você ver bem direitinho, para você não se confundir, né? Interpretar as questões, certo? Dos concursos, né? Então, questão de concurso é assim, né? Você estuda e não é difícil, certo? Então, vamos lá. Entre as peças ósseas que constituem a coluna vertebral, ocorrem estruturas flexíveis conhecidas como os discos invertebrais. A respeito dessas estruturas flexíveis, é correto afirmar que elas amortecem, né, o impacto entre as vértebras e permitem a flexibilidade da coluna. E também dentro dela tem um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, e além de ajudar no amortecimento, né, lubrifica também, certo? Cartilagens são tecidos que desempenham funções esqueléticas e protetoras, além de serem precursoras na maior parte do esqueleto ósseo. A respeito das cartilagens hialinas, as mais abundantes, é correto afirmar que constituem os anéis que mantêm a abertura da traqueia e brônquios, né? Então, olha só para você ver, né? Então, a respeito das cartilagens hialinas, certo? Nos seres humanos, a região sacral, ela é composta por 5 vértebras, certo? Então, a sacral, 5 vértebras. Você não vai esquecer, se acabou de ver isso daí, lê as afirmativas a seguir. Os ossos do corpo humano variam de formato e tamanho, sendo o maior deles o fêmur, que fica na coxa, e menor o estribo, que fica dentro do ouvido. Tais diferenças são necessárias para atender às diversas funções dos movimentos do esqueleto. Por exemplo, no esqueleto humano, o membro superior articula-se ao tronco por meio do cíngulo, certo? Do membro superior, cintura escapular, composto pelos ossos clavícula e escápula. Para que essa articulação ocorra, todos os ossos envolvidos precisam de um formato adequado. 2. Os materiais
ferromagnéticos são constituídos de um número muito grande de pequenos ímãs naturais, conhecidas como dipolos magnéticos elementares. Esse número é da mesma ordem do número de moléculas ou átomos que constituem o material. Sem a influência de um campo magnético externo, esses dipolos estão todos desalinhados, de forma que a soma total de seus campos magnéticos é nula. Qual seria a correta? As duas afirmativas são verdadeiras, certo? Assinale a opção que apresenta exemplo de osso laminar, que seria o quê? Lâminas, o crânio. 10º, concernente aos sistemas dos seres humanos, assinale os itens a seguir e ao final assinale a alternativa correta. Sistema esquelético, composto apenas por ossos, certo? Sistema muscular, composto por músculos. Sistema tegumentar, formado por pele e seus anexos. Então, marca a alternativa correta, apenas o item 2 e 3, né, são verdadeiros. Mas, professora, por que aqui ele é falso, né? Porque o sistema esquelético é composto apenas por ossos, não é não, professor? Não, nós temos uma parte que é formada por osteocartilagem, lembra disso? Pois é. Aqui assistir os vídeos, referências, se você não se pode livrar do esqueleto que está no seu armário, é melhor que o ensine a dançar. George Bernard. Então, até mais, galerinha.